Fala pessoal, me chamo Ezequiel Carvalho, sou professor da Rede Pública de Educação e estou aqui mais uma vez para a gente conversar um pouco sobre, hoje vamos falar mais um bate-papo sobre educação e vamos falar de educação remota. Eu não diria que é bem um bate-papo, né? A gente vai mais ter aqui alguém falando e vocês ouvindo, mas vamos falar aqui sobre os principais obstáculos e possibilidades da educação remota que acontece atualmente no Brasil, né? O que é que tem de bom nisso? O que é que tem de negativo? Né? Por que isso? Né? Quais são os melhores meios a se fazer? Questão de avaliação e tudo mais. Vamos falar sobre tudo isso aqui nesse podcast. Eu queria desde já agradecer a todos vocês que estão ouvindo esse podcast. Eu queria pedir para você compartilhar aí para o maior número de pessoas possíveis, né? Sejam essas pessoas professores ou acadêmicos, né? Que estejam estudando aí nas áreas da licenciatura. Muito bem, primeiramente vamos entender o porquê que estamos passando por esse momento de educação remota. Nós estamos passando por esse momento porque nós vivemos uma crise global, né, do novo coronavírus, que é um vírus, né, que se espalhou por todo o mundo e se tornou, né, que a gente chama de pandemia, né? Nós vivemos uma pandemia e a pandemia, ela exige, como o vírus é contagioso entre os seres humanos, ela exige que as pessoas tenham um certo distanciamento social, né? Ou seja, as pessoas elas têm que manter cuidados para evitar aglomerações. E nós sabemos bem, né, que a escola ela é um ambiente que gera muita aglomeração, né? Seja na educação básica, na educação superior, nós temos aglomerações nesses setores, não adianta a gente negar. E por esse motivo nós tivemos suspenso todas as aulas, seja na educação básica ou da educação superior. Mas hoje a gente vai focar aqui na educação remota, da educação básica, certo? Não vamos aqui falar da educação superior. E por isso, assim, dando continuidade, que a gente teve essa questão aí da suspensão das aulas, né, devido à pandemia do coronavírus, né, da doença Covid-19. Então, quais são as maiores dificuldades que a gente encontra, né, com esse processo de educação remota, que é uma coisa nova, né, que é um pouco até diferente do EAD, que é o que a gente está mais acostumado, né, que é a educação à distância, que tem sido implementada aí na educação de ensino superior do Brasil nos últimos anos. Inclusive tem crescido muito, né? Aqui a gente não vai julgar o mérito se a educação à distância é boa ou ruim. A gente não vai aqui julgar, falar disso, né? Mas a gente vai falar sobre diretamente a educação remota, que não é assim especificamente não tem o mesmo conceito de educação à distância. Primeiramente, a gente gostaria de falar os pontos positivos dessa educação remota, né, que é uma educação assim, diferenciada, como o próprio já diz, remota, onde as crianças, né, os adolescentes, eles têm que fazer o seu papel de estudante, né, ou seja, estudar em suas casas, né, ou sei lá, onde quer que eles estejam cumprindo essa quarentena, né, esse período de distanciamento social. E o que tem aí? O que tem que a gente tem algumas dificuldades, alguns pontos positivos, alguns pontos negativos nesse processo. E primeiramente, como eu já disse, vamos falar dos pontos positivos, que eu considero ser ponto positivo. Você pode achar que não é um ponto positivo, mas vamos lá. O primeiro ponto positivo que eu acho é a questão individual do aluno, né? É a questão dele manter o foco. Se o aluno ele for uma pessoa bem dedicada, se ele for aquela criança, aquele adolescente que tem um certo foco na escola, em sua casa ele também consegue ter esse elevado foco. E assim ele conseguirá fazer suas tarefas, seus deveres e tudo que lhe for oferecido de maneira mais focada, visto que ele não vai ter ali um coleguinha ou outra pessoa ali lhe atrapalhando, como é comum a gente ver na escola, que alguns alunos são prejudicados pela indisciplina de outros, certo? Sendo que isso, né, é uma coisa bem relativa também. É importante relembrar, porque tem pessoas que, estando sozinhas, elas têm a facilidade também de perder o foco. Mas aqui, essa questão de foco vai estar diretamente para as pessoas que são naturalmente, né, na sua própria natureza, focadas. São pessoas que têm ali
um interesse maior, né? Então essa questão do foco, ela vai ser um grande diferencial dos alunos, né? Porque quem tem esse foco, quer dizer, aprimorado, ele vai se dar bem estudando em casa, né? Não vai ser uma coisa tão ruim para ele não, né? Porque tem gente que inclusive acha melhor estudando em casa do que na própria escola. Então, para essas pessoas, esse eu considero um ponto positivo, né? E também, ainda na questão do foco, que seria a continuidade do próximo ponto positivo, seria a pausa num conteúdo na hora de você estar estudando ali, né? Na escola, às vezes, o professor, né? Nós professores, enchemos o aluno de conteúdo ali e tal, e passamos inúmeras tarefas para ele fazer em casa. E baseada na nossa programação, né? No nosso planejamento e com base também no conhecimento ali do aluno, juntando o conhecimento de secretarias, juntando o conhecimento do professor e ali com a relação de ensino-aprendizagem com o aluno, a gente planeja todo vamos dizer assim, um cronograma de aprendizagem de certa disciplina. Já o aluno, ele em sua casa, ele vai fazer isso, ele passa a ser o grande protagonista dos seus estudos, ele que vai planejar quando ele quer estudar ciências, ele que vai planejar quando ele quer estudar história, geografia, português, inglês e por aí vai. Então, esse é um ponto positivo para o aluno, né? Porque ele mesmo vai aprender a se organizar, vai aprender a ter mais responsabilidade no tocante às disciplinas. E isso eu considero, né, um ponto bem positivo para aquele aluno. Ele consegue ali organizar seu tempo, seu cronograma de estudo, as suas pausas em determinados conteúdos, é coisa que às vezes na escola não tem como, ele tem que seguir o padrão que está sendo lhe imposto, né? Sendo que o certo, nós professores sempre se basearmos na questão da aprendizagem do aluno. Só que algumas vezes, a gente julga está acontecendo uma coisa, quando a gente faz a avaliação a gente percebe que não estava acontecendo isso. Todos os professores já passaram por isso, né? A gente está ali, tem planejado tudo aquilo e achou, tá tudo bem, acho que a galera que está aprendendo e tal, a gente faz a avaliação e as notas demonstram que não era bem como a gente estava pensando. Mas, voltando aqui para os pontos positivos, eu consideraria sim essa organização de cronograma um ponto positivo para o aluno. Então seria o foco e a organização do cronograma de estudo. E o terceiro ponto positivo que eu acho seria não ter aquela pressão gigantesca escolar em cima do aluno, aquela questão de notas, de você avaliar aluno por números e tal. E isso tira um certo peso da criança e do adolescente, eu acho que sim. E também por isso eu acho que seja um ponto positivo para o aluno, e também para a escola, né? Você tirar de si toda aquela pressão, eu tenho que tirei 7 nessa, tenho que tirar 7 na outra de novo e tal. Então a educação remota, ela dispensa, né? Todos nós somos professores e os alunos, eles sabem, estão cientes disso, que ela dispensa totalmente essa questão quantitativa do aluno, né? E eu acho que seja de certa forma, até certo ponto, vou dizer assim, eu acho que isso seja sim um ponto bem positivo para o aluno. Agora eu vou dizer aqui que é o que eu acho que seriam pontos negativos, né? O principal ponto negativo e o grande divisor de águas dessa educação remota, sem dúvida, é a questão do acesso a essa educação remota. Poucos, mas poucos mesmo na educação pública brasileira têm acesso fácil à internet, que é o grande aliado aí da educação remota. Então, a partir do momento que a escola, a secretaria e inúmeros órgãos, eles decidem criar a educação remota baseada numa plataforma de internet, esse método torna-se grandemente, né, vou dizer assim, segregador, né? Porque poucos, né, se você pega uma estatística aí, eu não sei exatamente os números, mas se você pega uma estatística aí, você vai confirmar que grande parcela dos alunos, né, matriculados na educação pública, eles não têm acesso à internet. Aí você pode dizer, mas o tio tem, a mãe tem, sei lá, o vizinho tem, mas o aluno em si, ele não tem esse acesso e não tem a facilidade também de mexer numa plataforma. Então, eu acho que a ideia da plataforma é uma ideia legal, mas ela não vai se aplicar para todo mundo, né? Para aqueles que têm, tudo bem, vai ser muito bacana, né, e tudo mais, mas para aqueles que não têm, eles vão sentir-se totalmente segregados. Então, a falta de acesso talvez seja o principal ponto negativo, talvez não, com certeza é o principal ponto negativo na questão da educação remota, né? E também de tudo isso que nós estamos acontecendo, né? Porque
é muito complicado, né? Você ter alunos ali que não tem acesso à internet, não tem computador, não tem celular, né? E a gente querer exigir que ele participe desse processo de educação remota, né? Querendo ou não, essas pessoas vão ser excluídas e nós, como profissionais da educação, temos que tentar incluir essas pessoas nesse sentido, né? Fora, se a gente falar aqui também das pessoas que têm habilidades especiais, pessoas da educação especial, todas essas pessoas, elas ficam totalmente segregadas na questão da educação remota, né? O que a gente tem como prova evidente que o ensino EAD, né, no ensino fundamental, ele não é conveniente, ele não dá certo, né? A gente está provando agora. Se alguém ainda tinha dúvida, eu tenho certeza que depois desse período vai se concretizar. O ensino, a educação à distância, ela não dá certo no ensino básico, né? Pode dar certo no ensino superior, disso eu não tenho dúvida, claro que dá certo, mas na educação básica a gente está vendo aí que de fato não dá. O segundo ponto negativo seria a falta do docente, né? O docente faz muita falta, né? O professor, como figura ali da educação, né? Não figura principal, mas figura participante do processo de educação, ele faz muita falta para quase todos os alunos. Não vou dizer todos, né? Porque tem aluno realmente que consegue se desenrolar sozinho, mas grande parte dos alunos, eles sentem falta ali. Como, por exemplo, você está num aluno de 9º ano, vou citar aqui um exemplo aqui qualquer, um aluno de 9º ano que vai estudar equação de 2º grau, sendo que ele nunca viu isso na sua vida, sobre a equação de 2º grau, eu estou falando de matemática, né? Ele vai ter uma grande dificuldade de aprender aquele conteúdo se ele não tiver professor. Aí você diz, mas ele pode baixar uma videoaula na internet. E se ele não tiver acesso à internet, se ele não tiver celular, se ele não tiver notebook, como é a grande maioria dos alunos da educação pública, né? Se eles não tiverem essas ferramentas, eles vão ficar sem entender, porque se você ler o livro didático ali, ele não ensina praticamente nada, ele só tem apenas os exemplos. É aí onde entra a figura do professor orientando e auxiliando o aluno na sala de aula para que ele aprenda esse determinado conteúdo. E sem o professor, isso fica bastante difícil, né? Por isso que eu digo que esse ponto negativo aqui, ele é muito marcante, a falta do docente. O professor faz muita falta, sim, né? Na sala de aula e ali principalmente para os alunos na questão da aprendizagem dos respectivos conteúdos. E o último ponto negativo que eu gostaria de ressaltar aqui é o que muita gente esquece, são os problemas técnicos que existem dentro de uma educação remota, ou seja, às vezes o aluno ele não tem uma internet de qualidade, ele não tem um computador de qualidade, né, pelo menos com a qualidade necessária para ele estudar, ele não tem um celular de qualidade, não tem um celular simples que não dá para você ter todas as facilidades, né, que é imposto na questão da educação remota. Então fica muito complicado, com diversos problemas técnicos tem, principalmente que esses problemas técnicos geralmente aparecem em aparelhos de pessoas da classe menos favorecida e tal, e se a gente contar que a educação pública é formada por essas pessoas, a gente vai ver que eles que sofrem diretamente com esses problemas técnicos, né? Por exemplo, na zona rural, né? Um aluno da zona rural, como é que ele vai conseguir pesquisar algo na internet se a internet dele é fraca, lenta, né? Se tiver ali nublado, a internet não chega com qualidade e tudo mais. Então fica muito difícil você aplicar a educação remota em locais como esse, né? Em pessoas que estão em ambiente de favelas, de comunidades assim, né? De periferias e tudo mais, na zona rural, como eu já falei. É muito complicado essas pessoas terem esses acessos, essas facilidades que existem nos meios tecnológicos. É muito complicado elas terem, né? Isso dificulta a questão delas aprenderem, né? Porque às vezes ainda tem a criança, no caso da criança, ainda tem a questão de não ter ninguém que sabe lhe ensinar, né? Não ter, às vezes seu pai e sua mãe são analfabetos e com o distanciamento social ela não pode estar saindo para aglomerações de aula particular, ela não pode estar saindo ali para casa da sua tia que por sua vez pode estar contaminado, ou a própria criança ali, sei lá. Então são inúmeros problemas. Então a gente prova, né? Está provando de um momento bastante complicado para todo mundo, né? A educação remota é um desafio, eu classifico como um grande desafio, né? Ainda não conseguimos falar que é uma coisa que dá 100% certo.
A gente ainda está aprendendo. É novo para todo mundo. É novo para o professor, é novo para as secretarias de educação, é novo para o Ministério de Educação, é novo para os alunos, para os pais dos alunos. Para todo mundo é uma novidade. Uma novidade pela qual nós temos que nos adaptar. E isso vai levar um tempo, né? Vai ter todo um processo. E eu diria que o mais importante nesse momento é que as crianças elas possam ter o mínimo de educação possível, ser levados até elas, né? Não fazer com que elas procurem, né? Como eu vejo por aí, né? Você criar plataformas, você criar sites, grupos de WhatsApp e tudo mais, você está fazendo com que a criança ela vá procurar o estudo, né? E isso é bem complicado na realidade da educação pública brasileira, né? O certo é se fazer a gente levar a educação até essas pessoas, né? Que tanto precisam para que a gente possa ter um país bem melhor, tá bom? Então era essa pequena reflexão a respeito da educação remota. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse podcast para mais pessoas, para que a gente possa refletir e debater, né? Se você não concorda com algum ponto, né, pode aí comentar aí, dizer, olha, eu não concordei com isso. E se você tem alguma sugestão para fazer aí sobre educação remota, algum comentário, fica à vontade, né? Estamos aqui abertos. A gente não quer se aprofundar, não quer ser tão científico, nem tão técnico aqui. A gente quer fazer a coisa mais simples possível. Mas qualquer coisa, comente aí, deixe aí a sua observação a respeito desse assunto. E muito obrigado.